Final do Campeonato Carioca em Brasília. Tudo para que tenha público. É muito difícil entender e concordar com as recentes manobras nesse sentido, durante a pandemia, feitas pela diretoria do Flamengo. Dessa vez com o apoio da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Até porque não faltam outras preocupações para os dirigentes do clube campeão brasileiro. Vamos contar a história desde o começo. Na tarde dessa segunda-feira, recebi uma informação de uma pessoa, que não é uma pessoa, a fonte nem era do Flamengo, segundo a qual o clube já se movimentava para que o jogo com o Fluminense domingo acontecesse em Brasília. Chequei com algumas fontes ligadas ao futebol carioca, com o trânsito nos bastidores, e soube que a federação ainda não havia sido oficialmente comunicada dessa intenção, mas já circulava esse comentário, essa possibilidade já rondava os bastidores dos clubes e da Federação do Rio. Publiquei, você vê aí no meu blog, uma primeira versão dessa história. Não demorou muito e fiz uma atualização dessa postagem, porque a federação emitiu uma nota, que não demorou muito, admitindo a possibilidade de mudança do local. O Flamengo quer realizar o jogo em Brasília para ter público. Insiste em convencer o prefeito do Rio a ter público. Teve 150 convidados no sábado, um negócio absurdo. Não é para ter público, isso aí todo mundo sabe. Não é momento, a pandemia continua, não existe controle. Se em outros países isso já está mudando, no Brasil ainda não. Aliás, uma das razões pelas quais estamos atrasados é o atraso pela política equivocada, para dizer o mínimo, do governo federal, que teve muito apoio do Flamengo durante toda essa pandemia, diga-se de passagem. Então, de que reclama a diretoria? Ou a ala da diretoria que quer o jogo com público a qualquer custo? Não faz uma reflexão sobre as suas atitudes anteriores? Enfim, o fato é que o jogo pode sim mudar para Brasília, só que o regulamento não permite e a própria federação terá que encontrar eventuais brechas no regulamento para ferir seu próprio texto e passar por cima do Fluminense, que não se manifestou oficialmente. Conversei com gente do clube, mas obviamente não quer o jogo fora do Maracanã. Além de toda essa bizarrice, chama atenção também o fato de o Flamengo buscar essa preocupação quando tem outras muito mais importantes a resolver. Uma delas, Gerson. Pode ser um ótimo negócio do ponto de vista financeiro, vender o jogador por 25, 30 milhões de euros, sem dúvida. Mas, tecnicamente, o impacto seria muito grande. Além disso, o Flamengo teve os jogos remanejados do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, por conta das convocações, mas segue uma dúvida importante, que está atormentando a comissão técnica e o departamento de futebol. Quando esses jogos vão acontecer? No ano passado, o Flamengo fez 4 jogos em 8 dias. Foi o único time que disputou o Brasileirão que passou por isso. Jogou contra o Vasco no sábado, Goiás numa terça, Red Bull, Bragantino numa quinta e Corinthians no domingo. Ganhou 3 jogos e empatou 1. Teve até um bom desempenho. Goleou até o Corinthians por 5-1. Mas aquilo foi muito ruim. Os pontos deixados contra o Bragantino poderiam ter custado o campeonato. E o Bragantino, naquele momento, era um dos piores times da competição, ao contrário do que aconteceu no segundo turno. Então o Flamengo se expôs. Vai se expor de novo? Então há várias preocupações, há vários temas importantes e o Flamengo está empenhado numa luta de bastidores para levar o jogo para Brasília. Realmente muito difícil de entender quais são as prioridades e por que isso, por que insistência nisso. O torcedor nitidamente é contrário, você percebe isso nas redes sociais, os rubro-negros nada satisfeitos por mais esse movimento, mas quem controla essa diretoria quando ela cisma com esse tipo de coisa? É isso, gente. Pelo jeito, essa loucura nunca vai acabar. Saudações.